Nota: páginas 85 e 86 configuras. O primeiro atendimento de TAR, sexo feminino, 4 anos, foi realizado em 21 de dezembro de 1996, onde seu mental superior encontrava-se como mostra a figura 1A. As pétalas correspondentes às lembranças de passado encontram-se bem separadas, provocando uma grande dissociação dos níveis de consciência. Além, é claro, da separação entre as 5 pétalas superiores e as 4 inferiores. Esse espaço vazio, conforme visto, é gerador da difícil assimilação e do baixo desenvolvimento mental. Com a utilização do desdobramento múltiplo, dissociação dos níveis, cromoterapia mental e conscientização, dentro das técnicas apométricas, chegou-se ao final do atendimento à figura 1B, que demonstra uma sensível diferença na configuração do mental superior. Houve a dissolução da obsessão, caracterizada pela energia vermelha e densa da vingança, que aparecia na ponta da pétala correspondente a um mental superior, e também da auto-obsessão, visualizada pelo sentido contrário, do centro para fora, como um revide aos obsessores. Percebe-se a proteção da cor azul e o agrupamento das pétalas correspondentes às lembranças de passado, fazendo a primeira conexão entre as encarnações passadas e os níveis de consciência, dissolvendo os grupos. A figura 1C mostra o mental da paciente no segundo atendimento, efetuado em 28 de janeiro de 1997. As pétalas que mostram as lembranças de passado já estão mais próximas e, na parte superior, vemos a presença da cor verde, harmonizando o fluxo dessas lembranças. Permanece a proteção azul. A diferença é que, agora, a camada protetora está imantada ao corpo mental superior, tornando-se parte dele. Vemos a presença da cor violeta agindo nas pétalas correspondentes ao Atma e na pétala do mental superior. Ainda existem demonstrações de obsessão externa em mental superior e inferior, raios vermelhos nas pontas das pétalas correspondentes, e a separação entre as pétalas superiores e inferiores. Na figura 1D vemos o mental ao final do segundo atendimento. Nele podemos perceber uma harmonia parcial, embora mostrando aspectos bem mais positivos que na figura 1A. Nesta comparação, podemos observar as pétalas inferiores e superiores bem mais próximas e a cor azul, antes visualizada como camada protetora, agora já faz parte da coloração do mental superior. Em 18 de março de 1997, quase 2 meses após o segundo atendimento, nossa paciente retornou. Segundo a mãe, durante este período, a menina havia estado um pouco rebelde. Ao abrirmos seu campo de frequência, pudemos perceber que seu mental superior indicava a presença de lembrança desarmônica em encarnação vivida entre 300 e 700 anos atrás, havendo também auto-obsessão no mental superior e no corpo astral. Figura 1E. Na figura 1F, se reproduz o mental superior ao final do terceiro atendimento. Harmonia em maior escala visualizada em todos os níveis conscienciais, pela presença de cores mais vibrantes e saudáveis. Já com 5 anos, TAR continua mostrando progressos. Seu retorno para tratamento ocorreu em 13 de maio de 1997. Antes de iniciar o quarto atendimento, percebemos o mental superior em harmonia, necessitando a paciente de auxílio para realinhamento de seus subníveis de mental superior e corpo astral, principalmente. Figura 1G. Finalizando este atendimento, percebe-se um mental envolto na cor violeta, para que haja completa transmutação energética. Figura 1H. Até o presente momento, sabemos que a paciente está se comunicando melhor e os progressos são evidentes em suas manifestações físicas, mais confiantes e equilibradas. Terapêutica indicada para casos de síndrome de Down. Primeiro, desdobramento múltiplo e dissociação dos níveis de consciência para doutrinação dos mesmos, a fim de que haja retomada plena da encarnação. Segundo, cromoterapia mental e microorganizadores florais, reforçados pela ação da apometria e suas técnicas de regressão ao passado, dentre outras. Terceiro, fluxo energético da flor de lótus armazenada em pirâmide azul mais florais, para aceitação mais energia do Sol mais ectoplasma, dinamizados por pulsos energéticos que concretizarão a forma pensamento do cabo energético, conhecido a nível da estrutura cerebral como ponte ou ponte de Varolio.
Quarto, tratamento de normalidade, evitando o vocabulário deficiente que acaba por menosprezar o potencial do portador da síndrome de Down. Quinto, e a receita da magia do aprender, que contém conhecimento sobre com quem estamos trabalhando, carinho, calma e interesse, alegria e empenho de ambas as partes, segurança e confiança. Autismo. Autismo é um distúrbio mental raro e grave que afeta crianças. Entre os sintomas que ocasiona, destaca-se um olhar estranho e distante. O verdadeiro autismo, que é chamado de autismo infantil prematuro, ocorre aproximadamente em um caso a cada 30.000 crianças, mas o termo autismo também é usado para designar outras formas graves de doença mental que se assemelham ao autismo verdadeiro. Cerca de 75% de todas as crianças autistas são do sexo masculino. Sintomas. A maioria das crianças que têm autismo verdadeiro apresenta os seguintes sintomas. Ausência de reação. A maior parte dos bebês autistas não se debate e continua a não reagir enquanto cresce. Desligamento. Uma criança autista parece não compreender que é uma pessoa, parece viver em um mundo de sonho, apresentando-se introvertida e alheia ao mundo exterior. Insistência na repetição. Uma criança com autismo é extraordinariamente intolerante em relação a mudanças em seu meio físico. A criança pode ter um ataque sério se os seus livros, móveis, brinquedos ou outros objetos não estiverem em seu lugar certo. Graciosidade. As crianças autistas movem-se com graça, elegância e muitas são especialistas em subir em lugares. A criança autista usa seus dedos e suas mãos com habilidade, mas muitas recusam-se a usar suas mãos. Quando isto acontece, pegam um adulto pelo pulso e usam a mão dele. Talento musical. Muitas crianças autistas adoram música e insistem em ouvir o mesmo disco inúmeras vezes. Fascinação mecânica. Uma criança autista pode ficar profundamente fascinada por um certo tipo de objeto e tê-lo consigo o tempo todo. Muitos jovens autistas ficam obcecados por um aparelho, como um liquidificador ou um aspirador de pó. Fala. Muitas crianças autistas são mudas, nunca falam ou pronunciam apenas algumas palavras durante toda a sua vida. Outras falam, mas só são capazes de repetir o que ouvem. Suas vozes soam mecanicamente. As crianças autistas não usam as palavras eu e sim. Podem exprimir a ideia de sim, repetindo a pergunta que lhe fizeram. Podem repetir interminavelmente poemas ou conversas que tenham ouvido. As crianças autistas que podem falar são capazes de começar a se comunicar através das palavras mais compreensivelmente com a idade de 8 ou 9 anos. Causa. Leo Kanner, um psiquiatra norte-americano que identificou o autismo pela primeira vez, em 1943, acreditava que se tratava de um distúrbio interno inato da química do organismo. A maioria dos estudiosos está de acordo com esta teoria. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, pesquisadores descobriram uma quantidade anormal de certas substâncias no sangue e na urina das crianças autistas. No entanto, alguns especialistas acreditam que o autismo é provocado pelas atitudes e práticas da mãe na educação da criança, teoria esta que não explicaria, de modo algum, a causa do autismo verdadeiro. Aspectos kármicos, espirituais e reencarnatórios. Do ponto de vista espiritual, existem alguns fatores determinantes do autismo e que o diferem da síndrome de Down. No autismo, os níveis de consciência estão isolados. Não existem grupos de níveis, como vimos na SD. Entretanto, existe um vazamento de informações provenientes de várias vidas que ocasiona essa desarmonia, uma vez que o autista se fixa em seu mundo, não desejando dele sair. Muitos encarnados, considerados normais, têm níveis de consciência autistas e por suas atitudes de reclusão, podem construir uma futura encarnação, com manifestação do autismo verdadeiro. A maioria dos autistas são espíritos que no passado responsabilizaram-se pelo domínio de um grupo, tomando decisões sem compartilhá-las com os demais. Além disso, os autistas negam e rejeitam o corpo físico, lesando mais o seu modelo organizador biológico, corpo astral. Por existir essa dissociação dos níveis de consciência, a interligação entre os corpos etérico, astral e mental é deficiente, refletindo-se na dificuldade de sincronizar a ideia com a expressão verbal. Normalmente, o corpo astral é menor que os demais, configuração que representa a inibição das emoções.
O autismo parece ser, então, um estado de mau funcionamento dos impulsos nervosos entre a massa cinzenta do cérebro e os demais centros mental superior de um autista. O mental superior de um autista mostra-se, assim como os demais corpos, com poucas cores, pálidas e opacas. Existe um espaço vazio entre as pétalas. Na pétala correspondente ao corpo Budi, as pétalas menores encontram-se interligadas. Este fato promove um repasse indevido de lembranças que ocasiona boa parte das dificuldades ou sintomas característicos do autismo. Figura. Na maioria dos casos de autismo, a pétala do corpo Budi encontra-se hiperdesenvolvida, tomando parte da pétala nuclear. Ainda nesta pétala, percebe-se uma irradiação verde azulada, significando a possibilidade de cura a ser despertada pela vontade do paciente que impera sobre tudo, inclusive a terapêutica utilizada. Terapêutica indicada para tratamento de autistas. Primeiro, desdobramento múltiplo e dissociação dos níveis, para conscientização da necessidade da encarnação. Segundo, cromoterapia mental e microorganizadores florais, como visto no tratamento para portadores da síndrome de Down. Terceiro, tratamento em psicologia e terapias avançadas para acessar a dualidade, homem-espírito. Diferença básica entre autismo e síndrome de Down e probabilidade de cura. A diferença básica entre os portadores de autismo e síndrome de Down é que os portadores de SD manifestam em nível físico e demais níveis conscienciais o desejo de manter contato com o mundo exterior, enquanto que os autistas inibem essa comunicação. Sendo assim, as probabilidades de recuperação dos portadores da SD são muito maiores, facultando-lhes o convívio harmonioso com a sociedade, demonstrando seu potencial criativo e intelectual. Os níveis de consciência e subníveis de um autista demonstram maior grau de dificuldade na doutrinação, pois que existe grande apego a conceitos e fatos passados, excluindo-se da atual encarnação. Isso não significa que deixe de existir a possibilidade de diminuir o grau de manifestação do autismo. Um trabalho regado a persistência e amor pode conseguir resultados surpreendentes. Explicações de Antônio Carlos sobre o autismo extraído de Deficiente Mental, porque fui um. Psicografia de Vera Lúcia Marizek de Carvalho. Petit editora. Temos visto autistas reagirem de muitas maneiras. Muitos pensam, alguns até veem lances de sua vida passada. Outros querem responder, mas não conseguem. É uma doença cerebral. Porém, mente sã, espírito são, corpo sadio, mente com toda a capacidade possível. Normalmente, mas sem ser regra geral, o autista foi tremendamente egoísta a ponto de enxergar só a si mesmo. O egoísmo é uma doença, terrível doença, que primeiro prejudica espiritualmente e depois se manifesta fisicamente.